E aí galera, beleza? A gente vai para um videozinho rápido e prático aqui de uma aplicação de integral dupla, certo? Nesse problema a gente tem o seguinte: ele diz que uma broca cilíndrica de raio R1 perfura uma esfera de raio R2 e ele pede para a gente calcular o volume do sólido restante, certo? Então, vamos lá, olha, perceba o seguinte: se a gente considerasse um plano XY aqui, ó, passando exatamente na metade dessa esfera perfurada, a gente ia realizar um corte e ia ter essa seção transversal de corte aqui. Ó. Perceba que o sólido, de fato, vai ser só essa região que está entre os raios R1 e R2. Isso aí vai ser o nosso domínio no plano XY. A gente vai ter uma esfera aqui, ó. E aqui eu estou considerando a metade dessa esfera perfurada, na verdade. Perceba que essa esfera aqui, como foi falado na questão, ela tem raio R2. Ela tem raio R2 aqui. E todo ponto de coordenadas x, y, z, que pertence à casca dessa esfera, uma vez que essa esfera tem raio R2, ele tem que satisfazer a equação x2 mais y2 mais z2 igual ao raio da esfera ao quadrado, que é r ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai primeiro isolar uma função para a gente poder realizar a integração dessa função em relação a esse domínio D aqui, ó, que vai ser o domínio entre esses raios R1 e R2. A nossa função é essa função destacada aqui. O que a gente vai fazer é só isolar o z de um lado e colocar o x e y do outro, para que essa nossa função dependa de x e y, certo? Então, a função que a gente vai considerar aqui é a função z ao quadrado igual a r2, aqui que é r2 ao quadrado, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. A gente passou esses dois caras aqui para o segundo membro. Beleza, se a gente isolar o nosso z aí, a gente vai ter que aplicar a raiz quadrada em ambos os lados, logicamente, aqui. Então, eu teria z igual a mais ou menos a raiz quadrada de r2 ao quadrado, que é o raio da esfera, menos x2 menos y2. Beleza. Só que a gente vai utilizar o seguinte argumento: a gente só vai calcular o volume de metade dessa esfera perfurada e esse volume a gente vai multiplicar por 2. Então, ao invés de eu considerar tanto a parte positiva quanto a parte negativa na minha integração, eu só vou considerar a parte positiva e vou multiplicar por 2, porque o volume da parte positiva vai ser logicamente igual ao volume da parte de baixo, que é a parte negativa. Então, para que a gente consiga calcular o volume dessa esfera perfurada, eu tenho que integrar essa função aqui em relação a esse domínio D. Pelo fato de ser uma esfera, fica mais prático a gente trabalhar com coordenadas polares, que é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai determinar essa região D em coordenadas polares. Perceba o seguinte: a minha região D, eu posso representá-la como sendo pontos R e θ, pertencentes ao plano R2, tais que o meu raio ele varia desde o raio R1 até o raio R2, como dá para perceber aqui na própria figura. Então, o meu raio ele varia desde o R1 até o R2. Já o meu θ, que é o ângulo em questão, uma vez que você dá uma volta completa aqui, ó, teu θ vai variar de 0 a 2π, certo? Ele vai dar uma volta completa. Então, está determinada a nossa região D, que vai nos fornecer os limites de integração da integral dupla em relação a essa função aqui, que vai representar o volume da esfera perfurada, que é o que a questão solicitou. Então, para a gente calcular o volume dessa esfera perfurada, a gente vai representar esse volume como sendo 2 vezes a integral dupla em relação à região D da função r2 ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado de acordo com a diferencial dA da área. Como a gente passou para a coordenada polar, os nossos limites de integração
vão ser expressos como sendo o θ variando de 0 a 2π, o r variando de R1 até R2, da integral de R2 ao quadrado. A gente vai passar para a coordenada polar, então a gente vai escrever o nosso x como sendo r cosseno θ ao quadrado, e o nosso y a gente representa como sendo o r seno de θ ao quadrado, tudo dentro da raiz aqui, multiplicado, a primeira variação é a do r, e a segunda variação é a do θ, e muito cuidado que a gente, quando passa para a coordenada polar, fica com um termo r a mais aqui na nossa integral. Beleza, então nosso trabalho nesse momento é só resolver essa integral. A gente pode representá-lo como sendo 2 vezes a integral de 0 até 2π, da integral de R1 até R2, da raiz quadrada de R2 ao quadrado menos. Aqui, quando a gente tirar esses dois termos multiplicados ao quadrado, eles vão sair r ao quadrado e cosseno ao quadrado de θ. Esses dois aqui saem r ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. A gente coloca todos eles aqui dentro da raiz, multiplica por r, dr dθ. Beleza, nosso volume então vai ser expresso como sendo 2 vezes a integral de 0 até 2π, da integral de R1 até R2, da raiz quadrada de... A gente vai colocar esse r ao quadrado em evidência aqui, certo? Então perceba que vai ficar R2 ao quadrado menos r ao quadrado, e vai ficar uma soma, né, de seno mais cosseno aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, tudo dentro dessa raiz aqui, multiplicado por r, dr dθ. E aqui, pessoal, a gente vai aplicar a relação fundamental da trigonometria, que afirma que para qualquer ângulo θ que a gente puser aqui, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vai dar igual a 1, certo? Então, aqui vai ficar 2 vezes a integral de 0 até 2π, da integral de R1 até R2, da raiz quadrada de R2 ao quadrado, menos R ao quadrado vezes 1, né? Então dá ele próprio. Raiz quadrada de R dr dθ. Beleza. Nesse momento aqui, para a gente conseguir resolver essa integral aqui em relação a R, né, a gente vai aplicar uma substituição da seguinte maneira. A gente pode aplicar a seguinte substituição. Eu posso dizer que U aqui vai ser igual a R2 ao quadrado menos R ao quadrado, que é o termo que está aqui dentro da raiz. Feito isso, a gente sabe que é a diferencial du. Esse R ao quadrado aqui ele é uma constante, ele vai zerar, vai ficar só menos 2 vezes R dr. Se a gente for isolar a nossa diferencial dr aqui, esse menos 2r passa dividindo, então fica menos du dividido por 2r. Tranquilo? A gente vai aplicar essa substituição aqui e, de propósito, eu não vou considerar esses limites de integração R1 e R2, porque eu vou voltar para eles depois que eu aplicar a integral aqui em U. Então, eu vou colocar somente a integral de 0 até 2π aqui, e vou momentaneamente desprezar esses limites de integração. Quando a gente voltar para R1 e R2 de novo, a gente considera-os novamente. Aqui vai ficar só a raiz de U, que foi o termo que eu chamei aqui, esse cara. Vou deixar esse R aqui, que ele vai ser cancelado agora, porque eu vou multiplicar por esse dr, que na verdade é menos du dividido por 2r vezes dθ. Note aqui que esse R aqui vai ser cancelado com esse R aqui de baixo. Esse 2 ele vai passar, ele vai sair dessa integral, uma vez que ele está dividindo aqui, ele vai cancelar com esse 2 de fora, certo? Então, eu vou cancelar logo esse 2 com 2. Esse menos eu vou colocar aqui fora da integral. Então,
resumindo a história aí, vai ficar v igual a menos a integral de 0 até 2π da integral de esse u, a raiz quadrada de u aqui, eu vou representá-lo como sendo u elevado a 1 meio du dθ. Beleza? Então, a integral aqui de dentro vai ser a integral de u elevado a meio, certo? Então, a gente sabe que isso aqui vai ser igual a u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Não estou colocando de propósito, como eu já falei, os limites de integração. Já já a gente vai considerá-los. Isso aqui vai ficar igual a menos a integral de 0 até 2π. E aqui eu tenho uma divisão de fração. Eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2/3 multiplicado por u elevado a 3 meios, tá? Vezes o dθ. Não estamos considerando ainda os limites de integração. O nosso v aqui fica então escrito como sendo a integral de 0 até 2π, com o sinal de menos aqui na frente. Na verdade, já dá para a gente, inclusive, tirar esse 2/3 aqui dessa integral, o que eu vou fazer agora, certo? Esse 2/3 é uma constante, ele pode sair da nossa integral. A gente vai colocá-lo aqui, ó. E dentro da integral, perceba que ficou u elevado a 3 meios. Esse u elevado a 3 meios aqui, eu posso representá-lo como sendo a raiz quadrada de u ao cubo, não é isso? Porque u elevado a 3 meios aqui, na verdade é u elevado a 3 elevado a 1 meio, né? Esse 1 meio aqui é a raiz quadrada de u, beleza? Então, quando a gente resolve isso aqui, vai ficar menos 2/3 da integral de 0 até 2π. A raiz quadrada de u ao cubo vai ser representada como sendo u raiz de u, né? Que vai ficar 1 ao quadrado sai daqui de dentro. Quando ele sair, cancela com isso, com o radical 2 aqui, vai ficar só u do lado de fora. Então, fica u raiz de u vezes o dθ. Agora sim, a gente vai voltar os valores aqui de R1 e R2 para o lugar desse u, que a gente já resolveu a integral. Então, vai ficar a integral de 0 até 2π. O nosso u aqui, lembra que a gente disse que era R2 ao quadrado menos R ao quadrado, certo? Então, são esses os valores que eu vou colocar aqui. Vai ficar R2 ao quadrado menos R ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R ao quadrado multiplicado pelo termo dθ. Beleza? Agora sim a gente vai considerar os limites de integração. Os limites de integração eram R1 e R2, certo? Eram os limites de integração do nosso R em questão, lembra lá? Coloquei lá o nosso limite de integração. Então, se você substituir o teu R aqui pelos limites em questão, a gente vai obter o seguinte, ó. Na primeira substituição, eu ia ter que substituir por R2 aqui. Se eu substituir por R ao quadrado aqui, nota que esse termo vai zerar, então zera todo mundo. Então, eu vou considerar só o menos a substituição por R1 aqui, certo? Então, vai ficar R2 quadrado menos R1 ao quadrado da raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado multiplicado por dθ, certo? Beleza. Aí acontece o seguinte, olha, esse menos aqui, ele vai cancelar com esse menos de fora, então vai ficar só 2/3 mesmo. Nesse momento eu vou integrar em relação a θ.
Perceba que não há θ nessa expressão, então toda ela é considerada ser constante. Então eu posso tirá-la da integral, R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, vezes a integral de 0 até 2π dθ. Agora está fácil, né? Porque a gente sabe o seguinte, aqui fica 2/3 de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Multiplicado, aqui quando a gente integrar, vai restar o θ, variando de 0 até 2π. Então, quando a gente integrar aquela expressão ali, perceba que quando a gente substituir o θ por 2π, vai ficar logicamente o 2π, né? E se eu substituir por 0, fica 0. Então, 2π menos 0 vai ficar o 2π, certo? Então, por isso que eu vou colocar aqui vezes o 2π. Então, no final das contas, pessoal, a gente concluiu o nosso volume da esfera perfurada. Esse volume aqui em questão vai ser exatamente igual a 4π sobre 3 multiplicado por R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado vezes a raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Beleza? Perceba que faz sentido, porque se esse R1 aqui fosse 0, isso é, não ia ter furo nenhum na esfera. E ia dar 4/3 de πr ao cubo, que era o volume da esfera maciça, certo? O raio aqui da broca em questão, ele vai entrar na formulação nas seguintes posições que a gente determinou aqui, certo? Então, a gente já determinou a primeira parte da questão. Ele pediu para a gente achar o volume da esfera perfurada, o volume vai ser expresso dessa maneira. Na segunda parte da questão, ele pediu para a gente fazer o seguinte, ó, expressar o volume que a gente encontrar em termos da altura H, que representa a profundidade que a broca entrou dentro da esfera, certo? Tranquilo. Perceba aqui, pessoal, que a gente colocou uma representação do raio da broca R1 e do raio da esfera R2 e dessa altura em questão aí, que representa a profundidade a qual a broca perfurou a esfera, certo? Nota o seguinte, se essa altura aqui é H, esse termo aqui vai ser a metade da altura, portanto ele vai ser H sobre 2, certo? Perceba que aqui a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa desse triângulo aqui é o raio R2 da esfera, e os catetos são H sobre 2 e R1. Então, se a gente aplicar a relação, o teorema de Pitágoras aqui, a gente vai poder determinar aquele volume que a gente encontrou com respeito à altura ou profundidade de perfuração da esfera, certo? Então, vamos lá. A gente pode afirmar, eu vou colocar lá embaixo, que R ao quadrado, R2 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que vai ser H sobre 2 ao quadrado, mais R1 ao quadrado, certo? A gente vai conseguir a nossa representação do volume em termos da altura a partir dessa formulação, certo? Então, vamos lá fazer. A gente tem o seguinte, vou guardar essa fórmula aqui do nosso volume, já já a gente utiliza, certo? Essa aqui é a formulação do meu volume. Partindo daqui, da aplicação do teorema de Pitágoras naquele retângulo lá, naquele triângulo retângulo, melhor dizendo, a gente tem o seguinte, eu vou ter que R2 ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado sobre 4 mais R1 ao quadrado. Portanto, a gente tem que H ao quadrado sobre 4
vai ser igual a R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Essa relação eu já vou substituir aqui. E mais ainda, certo? Se a gente aplicar raiz quadrada em ambos os lados, você encontra aqui h sobre 2 é igual a raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. E essa relação eu substituo aqui no meu volume. Portanto, o meu volume em função da altura, ele vai poder ser expresso como sendo um VH, né? Que vai estar em função da altura, igual a 4/3 de π, multiplicado por R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, é H ao quadrado sobre 4. E raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado é H sobre 2. Portanto, pessoal, o nosso volume em termos da altura, ele vai poder ser expresso como sendo VH de esse 4 aqui, ó, ele vai cancelar com esse 4 aqui de baixo. Então, fica π sobre 6 vezes H ao cubo, certo? Então, isso aí finaliza a nossa questão. Recapitulando, a gente conseguiu encontrar o volume da nossa esfera em termos de R1 e R2, onde R1 é o raio da broca e R2 é o raio da esfera, e depois a gente determinou em termos da profundidade com a qual a broca perfurou a nossa esfera, certo, pessoal? Beleza. Se restou alguma dúvida, eu peço por gentileza que você poste nos comentários sua dúvida, eu vou ter o maior prazer de respondê-las. Eu sempre vou ficar postando vídeos, pessoal. Você pode dar dica de vídeo que você queira que eu poste, qual a matéria de matemática, de engenharia que você tem alguma dúvida. Pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em fazer mais vídeos para vocês. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!